Olá, boa noite, boa semana, bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Jamal Suleiman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas, sobre o combate à Covid-19 na instituição, que é referência no tratamento de doenças infecciosas. Celso. Boa noite, Michele, boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico André Evaristo, ortopedista do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês. Nosso tema é a pesquisa da Fiocruz, que aponta aumento de problemas na coluna em meio à pandemia. E ainda nesta edição, com números ainda altos, o estado de São Paulo registra a primeira semana com menos mortes desde o início da pandemia. E o governador João Dória diz que vai responsabilizar criminalmente parlamentares que tentarem invadir hospitais. E também o desafio das famílias com autistas, que apesar de não serem grupo de risco, podem ter a condição agravada pela quebra da rotina em quarentena. Tudo isso e muito mais logo após um rápido intervalo. Estamos de volta e vamos juntos ao nosso Telão da Saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, ontem à noite, o Brasil registrava 43.332 óbitos e 867.624 casos. Porém, o consórcio de veículos de imprensa, que realiza um levantamento a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, aponta que o país já tem 43.485 mortes por Covid-19 e 873.963 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 10.767 mortes e 188.460 registros da doença. Em 24 horas, 73 óbitos e 3.258 novos casos no estado. Segundo informações do Centro de Contingência para a Covid-19 no estado de São Paulo, registrou a primeira semana com menos mortes desde o início da pandemia e, apesar dos números ainda altos, caminha para a estabilização de casos. No início do mês, um grupo de deputados chegou a invadir o hospital de campanha do Anhembi e terminou em confusão com seguranças. Durante a coletiva de hoje, o governador João Dória, do PSDB, disse que parlamentares que tentarem invadir hospitais no estado serão tratados na esfera criminal. Uma referência à fala do presidente Bolsonaro, que incentivou as ações durante uma live. Vamos ver com o repórter Marcelo Basségio. O estado de São Paulo registrou sua primeira semana com menos mortes ocasionadas pela Covid-19 em comparação com a semana anterior. Nesta segunda-feira, o governo apresentou dados que indicam uma possível estabilização no número de óbitos pelo novo coronavírus. Na última semana, a 24ª desde o início da pandemia no Brasil, foram registradas 1.523 mortes. Nos 7 dias anteriores, foram 1.526. Vejam que esta é a primeira semana em que o número de óbitos, de novos óbitos semanais, reduziu. Sempre nós tivemos um crescimento, sempre nós tivemos um aumento no número de óbitos nas semanas, mas a cada semana isto foi reduzindo. Apesar de indícios da estabilização da pandemia, Bruno Covas, um dos líderes no enfrentamento ao coronavírus em São Paulo, contraiu a doença. O governador João Dória prestou solidariedade ao prefeito da capital, que já luta contra um câncer na cárdia. Ele vem sendo acompanhado pelo Dr. Davi Uip, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do governo e, por enquanto, não desenvolveu sintomas da Covid-19. O Bruno tem sido um guerreiro no enfrentamento da pandemia desde o início, sendo um guerreiro também na sua luta pessoal contra o câncer e agora contra a Covid. E o Bruno continuará trabalhando por teleconferência da sua casa, enquanto se recupera. A orientação que recebeu do Dr. Davi Uip é para um período de 10 dias na sua recuperação e cumpre o isolamento pela Covid. Além de Bruno Covas, o secretário de Educação do governo de São Paulo, Rocieli Soares, também contraiu a Covid-19, foi internado e chegou a ser transferido para a UTI. O quadro atual do secretário é estável, o que permitiu seu retorno a um leito de enfermaria. O governador apresentou hoje o novo programa chamado IdeaGov, que receberá inscrições de startups que desejam contribuir com inovação e tecnologia para combater o coronavírus. Esse programa ele acelera a adoção de tecnologia e inovação para solucionar desafios no estado de São Paulo.
Neste domingo, a taxa de isolamento social no estado de São Paulo ficou em 52%. Na capital, o índice foi de 54%. No entanto, durante a semana, a adesão da população à quarentena vem sendo mais baixa, ainda mais agora com a reabertura de comércios de rua e shopping centers. Segundo um estudo da USP em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a flexibilização pode aumentar em 71% as mortes no estado. Há quase 3 meses em quarentena, o estado de São Paulo vem adotando medidas de restrição mais longas que as de países europeus profundamente afetados pela pandemia. Na Itália, por exemplo, a quarentena começou no dia 9 de março e menos de 2 meses depois, a partir do dia 4 de maio, o país começou sua reabertura. Atualmente, até mesmo praias, bares e restaurantes estão liberados. Os países da Europa, quando iniciaram o isolamento, eles já tinham uma velocidade, a transmissibilidade da doença era elevadíssima. Tanto que os sistemas de saúde, todos eles entraram em colapso. Todos os países europeus tiveram uma derrubada geral na sua assistência. O Brasil teve tempo de se preparar e começar as medidas de distanciamento social antes que nós tivéssemos esta velocidade na transmissibilidade. Então isso fez com que nós tivéssemos menos pessoas doentes simultaneamente, o que impede o colapso. Esse era o plano, esse era o objetivo, mesmo sabendo que com isso nós vamos ter um tempo maior para as medidas voltarem à normalidade. Já em relação à política, Dória voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro, embora não tenha citado seu nome. O governador criticou a fala de Bolsonaro na última semana, que incentivou a invasão de apoiadores a hospitais. Uma figura da República incitou outras invasões. Quero dizer que invadir é crime e agredir é crime. Se houver qualquer outra tentativa de invasão de hospitais públicos, municipais ou estaduais, sejam eles de campanha ou sejam eles de qualquer outra natureza, em São Paulo, a segurança pública, sob a liderança do general Campos, que aqui está, saberá agir. E também faremos a criminalização destes invasores, sejam parlamentares ou não. E vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que está no hospital de campanha do AMB e tem atualização da situação por lá e sobre a ocupação de leitos nos demais hospitais do tipo da cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Antes da atualização dos números, uma informação importante referente ao IABAS, né, que é a empresa que administra aqui os profissionais da área de saúde aqui do AMB. Funcionários de 3 hospitais lá no Rio de Janeiro denunciaram que estão trabalhando no combate da Covid-19 diretamente há 3 meses sem receber salários. Esses hospitais eram administrados também pelo IABAS, não é? A empresa ela acabou afirmando de que venceu o contrato com o governo do estado do Rio de Janeiro e por isso o pagamento não foi feito. Aqui em São Paulo ainda não tivemos esse tipo de reclamação contra o IABAS que administra aqui o hospital de campanha do AMB. Tivemos sim outras reclamações pontuais, como falta de IPIs, mas referente à falta de pagamento, como aconteceu no Rio de Janeiro, onde o IABAS, eu repito, ele afirma que agora a situação tem que ser resolvida com o governo do estado, ainda não aconteceu aqui no AMB em São Paulo. Vamos então à atualização dos números e a gente sente uma pequena queda, né? Ou pelo menos uma pequena queda nos hospitais de campanha quanto à ocupação. No AMB, com capacidade para 1.800 leitos, não todos ativados ainda, nós temos ocupados 301 leitos. Na ala de enfermaria são 288 pacientes, na semi-UTI são 13 pacientes, transferidos com casos agravados nas últimas 24 horas foram 7 pacientes, 42 altas e, de acordo com o último boletim informativo, nenhum óbito. No Pacaembu, veja bem, 200 leitos, temos apenas 50, né? Pensando que estávamos muito perto dos 200 leitos há algumas semanas atrás. Agora são 50 leitos ocupados no Pacaembu. Na ala de enfermaria são 49 pacientes, um único paciente na ala de estabilização, que são as semi-UTIs. Transferidos com casos agravados foram 2. Altas foram 9 e óbitos nenhum nas últimas 24 horas. Já no hospital do Ibirapuera, o número está um pouquinho acima dos 50% da sua ocupação. São 268 leitos
174 pacientes estão internados por lá, 25 novos pacientes deram entrada no dia de hoje, 35 altas e 4 óbitos na totalização. O hospital de Heliópolis, que não é apenas de baixa e média complexidade, atende também casos mais graves, ainda não divulgou o boletim das últimas 24 horas. Celso e Michele. Obrigada, Garrafa. E em Mauá, no ABC Paulista, o prefeito Átila Giacomussi, do PSB, foi alvo de operação que investiga irregularidades na contratação da Organização Social Atlantic Transparência e Apoio à Saúde Pública, que faz a gestão operacional do hospital de campanha construído na cidade para atender pacientes com o novo coronavírus. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do prefeito. Na residência dele foram apreendidos 2 celulares, um iPad, documentos e um notebook. O secretário de Saúde de Mauá, Luiz Carlos Casarim, também foi alvo da operação realizada conjuntamente em endereços de São Paulo e em Jundiaí. Segundo o Ministério Público, há indícios de crimes previstos na Lei de Licitações, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A organização foi contratada emergencialmente por mais de 3 milhões de reais por apenas 90 dias. O prefeito de Mauá diz que recebeu a notícia com indignação, que está disposto a apresentar todas as informações necessárias sobre o hospital e que o foco do seu trabalho é salvar vidas. Foi presa nesta manhã em Brasília a militante bolsonarista Sara Fernanda Giromini. Além dela, outras 5 lideranças do grupo 300 do Brasil foram alvo de mandado de prisão da Polícia Federal. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais detalhes. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite para todo mundo. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a Sarah Winter e essas outras 5 pessoas presas hoje infringiram a Lei de Segurança Nacional, crime contra a ordem política e social. A prisão temporária vale por 5 dias e nesse período os investigadores vão apurar, vão ouvi-los e também vão apurar a atuação desse suposto grupo criminoso denominado aí 300 do Brasil. Esse grupo ficou conhecido recentemente pela participação nas manifestações consideradas antidemocráticas e que pediam, entre outras coisas, fechamento do Congresso e do STF, a volta da ditadura e da censura e até do AI-5. Esse grupo ficou acampado lá na esplanada dos ministérios em Brasília e, recentemente, na semana passada, eles foram retirados do local devido a uma ordem judicial porque eles estavam ocupando de forma irregular o espaço público, uma ordem vinda do governador do estado. Eles só saíram depois que a polícia fez uso de gás de pimenta porque eles resistiram a essa retirada. Bom, a Sarah Winter, ela no passado, antes aí de ser uma apoiadora do presidente Bolsonaro, ela era uma feminista, integrante daquele movimento Fêmen, movimento ucraniano, inclusive participando de manifestações na época criticando o então deputado federal Jair Bolsonaro. Nas últimas eleições, ela foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu se reeleger pelo Democratas do Rio de Janeiro. Inclusive, acabou sendo expulsa do partido depois que a Polícia Federal fez buscas e apreensões contra ela. A defesa de Sarah Winter considera a prisão de hoje arbitrária e diz que foi uma prisão política. Bom, o fato é que ela e outros bolsonaristas, apoiadores do presidente, são investigados em outra investigação, no inquérito das fake news que também corre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse grupo foi inclusive alvo de mandados recentes de busca e apreensão. O celular e o tablet da Sarah Winter também foram apreendidos nesta outra investigação. Nesse sábado passado agora, sábado à noite, esse grupo lançou fogos de artifício contra o prédio do Supremo lá em Brasília, inclusive fazendo ameaças contra os integrantes da corte. Acabou pegando muito mal esse ataque contra o Supremo. Várias pessoas se manifestaram, inclusive a Procuradoria-Geral abriu uma investigação para apurar este fato. Até o momento, a Presidência da República e o presidente Jair Bolsonaro não se manifestaram sobre esses ataques. Voltamos com vocês aí no estúdio.
E o governo do Distrito Federal multou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por não usar máscara durante protesto ontem em Brasília. Weintraub participou de um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Ele provocou aglomeração, cumprimentou, tirou fotos e abraçou as pessoas, contrariando orientações de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus. O ministro foi multado em R$2.000, já que o uso do item de proteção é obrigatório em áreas públicas da capital federal desde o dia 30 de abril. E a pandemia e os diferentes reflexos na vida das pessoas. 2 milhões de brasileiros têm autismo, população que não faz parte do chamado grupo de risco, mas que pode ter a condição emocional agravada pela mudança brusca da rotina. O repórter Jonas Campos conversou com famílias que têm apostado na tolerância e no amor, no aprendizado diário para lidar com os desafios da quarentena. Autismo. Polarização privilegiada do mundo dos pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, com perda em maior ou menor grau da relação com os dados e as exigências do mundo circundante. 1 a cada 60 crianças vão apresentar esse transtorno do espectro autista. Então, é uma incidência muito grande. No contexto de uma pandemia, a preocupação naturalmente aumenta, mesmo com os autistas não sendo considerados do grupo de risco, mais vulneráveis em caso de contaminação pela Covid-19. Para essa criança, né, ou para esse adulto, estar em casa, estar no sistema de confinamento, modificar a rotina dele, ele está mais sujeito a um ambiente estressante e isso realmente pode ser preocupante. Eles não têm noção do que é colocar a mão na boca, colocar a mão no olho, pegar uma coisa no chão, botar a mão no chão, então pegar na sola do sapato. Então, eles não têm essa noção. Então, o risco passa muito por aí. São 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, e aproximadamente 2 milhões de brasileiros, apesar de não haver dados oficiais sobre o autismo no país. Dentro do que chamamos de transtorno do espectro autista, TA, existem inúmeros graus que até hoje são discutidos. O que não se discute é a complexidade de lidar com o transtorno, que ganhou ainda mais desafios durante a quarentena. Oi, coronavírus está lá fora. Fiquem em casa. Vocês gostaram do vídeo? Se inscreva e faz um vídeo do Leandro do coronavírus. Fica em casa. Como resumir essa aventura chamada quarentena? Bem complicado. Como está a sua rotina na quarentena? Muito melhor. Ah, é? Vamos mostrar nosso armário da cozinha? Quem tem, né, uma criança autista sabe o quanto é difícil ficar dentro de casa. É praticamente impossível. É uma bomba, né, de emoção. E com ele não tem sido diferente, né? O agitado Leandrinho, de 6 anos, diagnosticado com um autismo leve, está em todo lugar da casa. E apesar dos muitos momentos de alegria, a ausência da escola e a quebra da rotina tem causado altos e baixos emocionais. Por exemplo, ele não tinha mania de se morder ou se bater. E nessa quarentena, ele se mordeu, ele se bateu, ele puxou o cabelo. Isso, pra mim, acabou comigo, né? Você vê seu filho fazer isso, realmente é bem difícil. É muito complicado. O Rafa, de 11 anos, também é autista. Ele está no 5º ano da escola e segue ativo no estudo à distância, que não tem sido fácil. Tipo, você fica confuso com as coisas, mais dificuldade. Hoje é puxado. Não é fácil, porque eu voltei para o 5º ano. Eu digo que eu voltei para o 5º ano porque eu preciso sentar ao lado dele. E o autista em si, ele tem muita dificuldade de foco. Então, qualquer coisa distrai. No caso do André, de 4 anos, a paralisação da escola presencial também interrompeu um processo importante. O que ele tem mais dificuldade é a socialização. E ele estava melhorando muito em relação a isso, porque ele tinha contato com outras crianças. E agora a gente perdeu esse contato, senti bastante regressão dele nessa quarentena. Quando você começa a trabalhar com autista, você vai vendo alguma evolução, eles vão evoluindo. Se você quebra aquilo no meio, entendeu? Aí você vai ter que começar do zero. Mas é aí que entram as mães, os pais, as famílias e a necessidade de reinvenção e de leveza em tempos de isolamento. O Rafa, por exemplo, apesar da dificuldade,
tira outros proveitos das aulas à distância? A gente faz coisas hoje que a gente não podia fazer na escola, tipo comer na aula. Dá para dar uma escapada, né? Lanchinho, com a câmera desligada, fazer as suas necessidades. Bom humor que revela que, apesar de todas as adversidades do momento e das diferenças que o autismo impõe na vida de uma família, o esforço e a paciência são sinônimos de crescimento e aprendizados para uma casa toda. E eu percebo que nesses 3 meses, que a gente está 3 meses em casa, ele evoluiu muito. E fora que a gente começou a se conhecer mais, né? Porque a gente conhece os nossos filhos, sim. Mas às vezes a gente não conhece aquele filho que está na escola, aquele filho que está fora de casa. Se inscreve no meu canal no YouTube, é nóis, falou, tchau! É uma coisa assim, é uma convivência intensa. E por incrível que pareça, tá indo muito bem. Ele gosta muito de música. Antes ele não falava nada. E agora a gente percebe que ele fica escutando as músicas, ele canta a música inteira. Pra gente foi uma grande alegria, porque foi uma evolução tremenda. Sim, na quarentena ele começou a cantar. Muita gente tem medo do diagnóstico, né? Entra naquele luto ou naquela vergonha. A gente abraçou isso e tá sendo uma experiência muito bonita. Não falo que é fácil, que não é fácil, nem um pouco. Mas está sendo bem legal. E escutem que o coronavírus está lá fora. Está muito lá fora. Tchau, tchau. Isso aí, tá lá fora, então se cuide em casa. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Jamal Soleiman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas e passou por diferentes cargos na instituição desde sua residência médica em 1986. Com ele vamos falar do combate ao novo coronavírus dentro do Emílio Ribas, além de um panorama geral sobre a doença. Boa noite, doutor. Obrigado por voltar ao Plantão da Saúde. E vamos falar sobre a abrangência do Covid primeiro na cidade de São Paulo. Os números, aliás, em São Paulo, apresentaram queda na última atualização. Por outro lado, tem muito mais gente na rua por causa da reabertura dos comércios, entre outros setores flexibilizados. Ou seja, a situação ainda é muito preocupante por aqui, ou não? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Eu acho que esses números refletem o que a gente fez nos últimos 14 dias. O que a gente precisa considerar é que se você se retira, se você faz o distanciamento social, se você mantém a quarentena, desde que você obviamente possa fazer isso, você vai contribuir para a redução desse número. Porque enquanto não tivermos nenhuma vacina, nenhum remédio para tratar pessoas, a única estratégia que nós temos para evitar a disseminação da doença é se distanciando. É claro que o uso de máscaras reduz a possibilidade de exposição, mas é uma das armas que a gente tem contra o novo coronavírus. Então, esse dado que a gente tem no dia de hoje diz respeito ao que a gente fez nesses últimos 14 dias. A gente tem que considerar, então, a partir de agora, daqui 14 dias, como serão esses números. Por quê? Porque isso é uma situação que eu acho que não é muito difícil de entender. 80% das pessoas que tiverem exposição com o coronavírus, elas vão ter manifestações leves ou nenhuma. 20% vão ter manifestações severas, moderadas e severas. Desses, cerca de 10% vão precisar de assistência médica de alta complexidade. Quando a gente está falando em termos percentuais, esse número parece irrelevante. Mas quando você considera 12 milhões de habitantes numa cidade como São Paulo, você terá 1.200.000 pessoas doentes ao mesmo tempo no mesmo lugar. Isso é muito grave. Então, tudo o que fizermos para manter esse distanciamento e agora, principalmente agora, é fundamental que as pessoas percebam isso, entendam isso,
Porque se não fosse assim, veja, as atividades que pressupõem intensa comunicação entre pessoas, que são atividades de lazer, restaurante, cinema, teatro e por aí vai, futebol, obviamente estariam abertos se não houvesse esse problema. Por que eu estou falando isso? Porque as cenas do último final de semana, em relação principalmente a lugares de comércio popular, que é um problema sério de encontro de pessoas, foram dramáticas. Então as pessoas precisam entender, não pode fazer isso, em hipótese alguma. Você não pode levar uma criança, você não pode levar um cadeirante, você não pode levar um idoso para um espaço desse de jeito, nem você pode ir num espaço desse. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e tentar passar esse recado. Flexibilização significa relaxamento para retorno das atividades. Não significa que liberou geral, tudo ok, a partir de agora a gente não precisa mais manter distanciamento. É agora que o distanciamento também se faz imprescindível. Doutor, 2.000 voluntários nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro parece que começaram a ser recrutados, né, para que sejam testados até o final deste mês uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford contra o novo coronavírus. Por que antes se falava, doutor, que ia demorar para ter uma vacina, que seria mais para 2021, 2022, porque a vacina mais breve que fizeram foi em 4 anos, né? E agora já estamos falando em uma vacina para o final do ano. Mudou alguma coisa nesse período? A ciência não tem a velocidade que a gente gostaria que fosse. Não mudou absolutamente nada. O que tem, inclusive em relação ao novo coronavírus, é que ele começa na segunda quinzena de dezembro de 2019. A gente chegou em junho de 2020 conhecendo uma série de detalhes acerca desse novo coronavírus. O desenvolvimento de um modelo de vacina, porque até agora isso não passa de um modelo de vacina, que está indo para uma fase, as fases da pesquisa clínica para esse tipo de produto, elas são divididas em 4 fases. Fase 1, 2, essa é a fase 3, que é quando você expande o tamanho da amostra. E por que vai para a fase 3? Porque nas fases anteriores se percebeu que ela é capaz de imunizar e que os eventos adversos dela são passíveis de você relevar, obviamente não é que não haja, mas são passíveis de você relevar de tal forma que você pode expandir o tamanho da amostra. Então é a partir de agora que a gente vai ver se este produto é capaz de manter a proteção das pessoas. Como é que você mede a proteção das pessoas? Você mede através da detecção de anticorpos que são efetores contra aquele determinado agressor. Como é que você faz isso? Você faz isso numa curva do tempo. Então, um produto que te dá proteção de um dia, numa escala planetária, não serve para nada. Um produto que te dá a proteção de 2 meses ou 3 meses, não serve para nada neste cenário. Então, o que vai se ver? Vai se ver se esse produto é capaz de te dar uma proteção longa. É claro que a proteção longa, se eu começo um recrutamento dentro de 1 mês, por exemplo, esse recrutamento vai ser preenchido durante um intervalo de tempo, porque você precisa preencher critérios para poder participar disso. Isso leva, em média, uns 2, 3 meses. Então, a partir daí, esta coorte, essa quantidade de pessoas vai ser seguida durante um tempo X. Então, só para te responder, porque eu tenho muito receio, como eu venho da AIDS, até desde o começo da AIDS a gente busca uma vacina. É óbvio que não é agradável você pontuar isso, e eu já cansei de ouvir. A vacina aparece daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, a gente está há 35 anos e não tem vacina para AIDS. Então, claro que o vírus é diferente, a transmissão é diferente, é um cenário completamente distinto. Mas, para te dizer o seguinte, não é viável você pensar numa vacina que dê proteção longa num período inferior a 12 meses. Isso não existe, né? Então, por mais que a gente queira,
eu não tenho a menor dúvida de que disponibilizar, isso só para ficar na parte de ensaio, para começar a disponibilizar isso, a gente não sai com nada antes de junho de 2021. Detalhe é que, como é uma infecção planetária, primeiro não existe uma plataforma, uma linha de produção capaz de dar suporte para o planeta inteiro, né? Então você vai ter que produzir vacina numa escala que nunca se produziu antes, num intervalo tão curto de tempo. Então, tudo isso são fenômenos, são dados ou variáveis que a gente precisa considerar. E, para além disso, claro, essa vacina é uma participação conjunta de Oxford e da indústria farmacêutica, e o pressuposto básico é a acessibilidade. Então, ter uma vacina que não seja acessível às populações não faz sentido. Então, é um outro processo que tem que estar posto na mesa de discussão, porque alguém tem que bancar isso, né? E esse alguém são os governos, são as comunidades que vão ter que disponibilizar isso para o planeta inteiro. Então, sem querer jogar água fria nisso, mas antes de junho de 2021, eu não acho que a gente tenha nada pronto. E torcer para não ter uma mutação desse E aproveitando vírus. A sua frase, sem querer jogar água fria nisso, foi bom o senhor ter falado que os números de hoje são reflexo de 14 dias atrás, quando a gente tinha um isolamento na cidade de São Paulo, diferentemente do que a gente vê hoje. O que a gente pode esperar daqui 15 dias, uma vez que a gente vê a população muito confusa, porque o discurso do governo do estado é que existe uma quarentena, mas com shopping e comércio aberto. Então as pessoas acham que é um liberal geral. Então, o que o senhor espera daqui 15 dias? O que eu gostaria que não acontecesse é que a gente, de novo, tivesse as UTIs completamente lotadas, porque eu acho que nesse cenário, só para a gente lembrar, normalmente a população mais vulnerável são as populações das periferias, sempre. Isso é histórico. Enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não tiver um país que seja equinâme com todas as pessoas, a gente não vai conseguir superar esse grande desafio. Então, o que me preocupa é daqui 14, 15 dias, a gente ter de novo um cenário muito desgastante para todo mundo, de pessoas sendo consumidas pela Covid. Por isso é que eu estou fazendo um apelo. Não é liberou geral. Absolutamente. Eu fui repor um estoque em supermercado e eu passei numa rua que tinha uma joalheria. E, para minha perplexidade, tinha fila na porta da joalheria. Assim, eu não consigo entender, como cidadão, que alguém tenha uma urgência em adquirir uma joia neste momento. É óbvio que é importante você ter esse comércio, eu não estou desqualificando isso, mas convenhamos que você sair de casa para se expor num cenário desse, eu dei um exemplo que eu fiquei parado, eu não entendi o que era aquilo. Então, meu apelo, é claro que não é numa joalheria que você vai ter na periferia, mas eu tenho várias histórias das pessoas fazendo churrasco fora de casa, convidando os amigos. Isso não é isso, absolutamente não é isso. Então, você que está me ouvindo, que está vendo o que a gente está falando, pare, reflita, pense, porque quando você está cuidando de você está cuidando de todo mundo que está no seu entorno, não é só você. Claro, este vírus está nos mostrando quão importante nós somos como comunidade. Então, o ideal, por enquanto, é continuar em casa. Doutor, muito obrigado, doutor Jamal, pela sua participação, sempre esclarecedora, e a gente aprende aqui no Plantão da Saúde. Espero que os telespectadores também. Boa noite. Doutor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E a China, que foi o primeiro epicentro do novo coronavírus no mundo, volta a preocupar. A capital, Pequim, registrou 36 novas contaminações nas últimas 24 horas. E em todo o país, cerca de 170 pessoas foram confirmadas com a doença. O temor é de uma segunda onda de infecções da Covid-19.
Com os novos registros, 10 bairros foram colocados em quarentena, após a descoberta de um novo foco da doença em um dos mais importantes mercados de Pequim, conhecido pela comercialização de carnes e peixes frescos. Agentes sanitários fizeram buscas por indícios do vírus em diversos produtos e também tentam identificar quem recentemente esteve no local e apresenta sintomas. Dos 49 focos na China, pelo menos 36 tiveram origem na capital. Os moradores próximos estão sendo testados e a intenção do governo chinês é realizar 46 mil exames. E como prevenção, 6 mercados de Pequim foram fechados. A pandemia na China teve início em dezembro, numa central de abastecimento em Wuhan, e foi controlada após severas medidas de contenção e confinamento adotadas pelo país. Muito bem, para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Dr. André Evaristo, que é ortopedista do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna e da North American Spine Society. Nosso tema é a pesquisa da Fiocruz, que aponta um aumento de problemas na coluna em meio à pandemia da Covid-19. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme. Muito bom ter o senhor aqui. Obrigado. Doutor, de acordo com a pesquisa da Fiocruz, né, com a quarentena, 41% das pessoas que não tinham problemas de coluna, nenhum problema de coluna, passaram a sofrer com problemas de coluna, enquanto que 50% das pessoas que tinham alguma dor crônica pioraram, né? Pioraram durante o isolamento. Por que isso está acontecendo? São duas questões um pouco diferentes. A questão da dor, eu acho que o principal fator envolvido na dor crônica é o fator emocional. Tá. Só a título de esclarecimento, quando você tem um impulso doloroso, um beliscão, ele vai para o cérebro e no cérebro ele é interpretado física e emocionalmente para ver se esse estímulo passa ou não. Então, se a minha esposa me der um beliscão, não vai causar a mesma reação que um estranho me deu um beliscão. Tá. Então, a dor crônica ela tem que ser avaliada dentro desse contexto de confinamento. A pesquisa Fiocruz ela realmente mostrou um aumento expressivo da quantidade de sintomas em pacientes que não apresentavam problemas de coluna antes. Não necessariamente é uma doença propriamente dita. O que a gente considera são mais queixas relacionadas ao que a gente tem criado como uma nova entidade, que seria o sedentarismo extremo. Não é o sedentarismo daquele eu não pratico atividade física regular. É o sedentarismo eu estou confinado num espaço pequeno, sem poder sair para o supermercado, mercado, metrô, e esse tipo de movimentação mínima que a população faz. Ou seja, por causa da quarentena também, muitos acabam relaxando em casa, sentam de maneira errada no sofá. Postura errada, falta de mobilidade, não tem o interesse de às vezes você não consegue fazer uma atividade física, mas você consegue ter acesso a um aplicativo que você vai fazer abdominal, agachamento, algum tipo de atividade física, mesmo que seja dentro daquele ambiente. Um outro problema muito grande é a questão do home office. Então, o escritório, ele segue uma ergonomia. Você tem a altura certa para sentar, a altura certa para estar para o computador, a altura certa da mesa, a posição do mouse. Em casa, não. O computador está aqui, o computador está aqui, você está sentado, você está fazendo deitado. Então, assim, são várias alterações que têm aí sobrecarregado a estrutura da coluna dos nossos pacientes. E aí são dores lombares, cervicais? Cervical, torácica e lombar. Assim, cervical e lombar são extremamente importantes e a torácica pode ser confundida com sintomas de Covid. Eu acho que seria talvez o fator principal. É isso até que eu ia perguntar justamente. Quando identificar se a dor é muscular pela má postura ou se ela é fruto já como um sintoma da Covid, já que muita gente apresenta dor muscular? Até agradeço a pergunta, muito obrigado. A questão é o seguinte, o que a população tem que avaliar é a intensidade e a duração. Você está com uma dor ou com desconforto, você faz uso de um analgésico simples, desses que a gente tem em casa que compra sem receita. Você toma ele 1 ou 2 doses e o problema está resolvido, é melhor você ficar no seu ambiente domiciliar. Se você vê que mesmo com a medicação, a dor ou o sintoma passa, mas você já está tomando ele há 2, 3 dias sem melhora, melhor procurar atendimento médico. Outra coisa, sintomas
de intensidades, você tem que procurar um atendimento médico, independente das condições de saúde. Aí eu estou com uma dor insuportável, não consigo mexer meu pescoço, a dor desce para o braço, minha mão está formigando, vem até na face. Você tem que procurar um atendimento médico. É diferente de você estar com desconforto no pescoço relacionado àquele momento de discussão com o ente familiar na hora do jantar. Então a população tem que entender a intensidade e a duração dos sintomas para colocar na balança se vale a pena procurar um serviço de saúde nessa situação ou não. É verdade, doutor. E, então, quando for uma coisa que realmente for insuportável, e se passar com o remédio, em 2 dias passa com o remédio e depois volta? Assim, Se não for insuportável, dá para esperar dá um pouquinho. Eu acho que dá para esperar um pouquinho. Assim, a gente tem muita dor muscular e, assim, na pesquisa Fiocruz, eles falam das pessoas que não têm doenças ou diagnósticos de coluna. Mas muitos já eram pacientes que já tinham tido esses sintomas antes. E o paciente que já teve esse sintoma de dor na coluna, ou irradiação para o nervo ciático, dor muscular, ou torcicolo, na grande maioria das vezes ele sabe identificar o que é uma coisa ou a outra. A dor, que eles falam, a dor nas costas, a dor muscular proveniente da infecção viral, geralmente ela é difusa, ela é generalizada. Você vai ter dor em toda a musculatura, que é o que a gente chama de mialgia. Outra coisa é se esse sintoma de dor está associado ou não a algum outro sintoma. Se ele vem junto com cólica abdominal, se tem ou não a presença de febre associada, se tem ou não ardência urinar, esse tipo de outras alterações também tem que ser levadas em consideração. Agora, doutor André, a gente sempre quando pensa em dor nas costas, lombar, cervical, a gente sempre associa a má postura. Mas queria fazer uma pergunta. O estresse, muita gente na quarentena também está com medo de perder o emprego, os negócios não vão bem, então tem um estresse muito grande. O estresse também gera dor, especialmente na região cervical, nas costas? O estresse, assim, de uma maneira geral, na grande maioria dos locais, ele não tem o potencial de criar uma dor, mas ele vai aumentar a intensidade de uma dor que você já tem. Eu estou com uma dor no ombro, ela é 2, eu fico com raiva, ela fica 7. Então, isso é um fato. A região cervical específica, você pode ter uma dor única e exclusivamente em decorrência do estresse. Você vai ficando ansioso, você vai tendo uma contratura muscular, essa contratura persiste e isso vai desenvolver dor. Então, assim, é super pertinente e os quadros psiquiátricos de ansiedade, distúrbio do sono, estão ainda maiores nessa época. E aí, como minimizar isso? Eu acho que, assim, o fechamento das academias contribui, então, para tudo isso também? E aí, como que você balanceia, né, também? Assim, a questão não é essa. A questão que eu acho principal é... Nós estamos vivendo uma situação que a gente só via em Hollywood. E, assim, o governo municipal, estadual, federal, os médicos, a mídia, os jornalistas e a população, a gente está aprendendo a viver com isso agora. E a gente está cumprindo erros e acertos. A taxa de mortalidade hoje nas UTIs é muito menor do que quando a doença chegou. A gente aprendeu a lidar com isso. Muitos pacientes me procuram e eu acho que tem que ser operado de alguma patologia da coluna, mas eu não vou indicar cirurgia no meio de uma pandemia pelo bem-estar dele. Então, assim, a gente está aprendendo a conviver com isso. Você fala assim, André, mas você acha que fechar as academias teve um impacto social? Sem dúvida nenhuma. Era até uma válvula de escape. Mas como não fechar na incerteza do que isso vai acontecer? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter como sociedade, se a gente for tratar a pandemia, não as patologias de coluna exclusivamente, a gente sempre parar e pensar no bom senso e no bem comum. Se a gente pensar só no bom senso e só no bem comum, mesmo que a gente passe por alguns erros, a tendência é que a gente vá se organizando melhor como sociedade. E em casa as pessoas podem fazer algumas coisas, um alongamento, assim, hoje a gente tem relaxamento. Hoje a gente tem os aplicativos de celular. Se você entrar no seu smartphone e digitar lá atividade física, vai aparecer vários aplicativos diferentes. Você vai encontrar um que tem o seu perfil. Você consegue fazer pranchas, exercícios isométricos, abdominais, levantamento de peso com saco de arroz. Eu fiz com leite, sabia? Assim, ó. Fantástico. E a gente tem hoje, às vezes, talvez não é todo mundo que tem acesso a isso, mas hoje a gente tem de cada vez mais difundida a telemedicina. E a telemedicina não só para uso médico, como para uso de outras especialidades, como atividade física, esse tipo de coisa. Você pode contratar um personal à distância que vai fazer um programa de 15 minutos de treinamento que você consegue fazer dentro do seu ambiente domiciliar. Isso daí
você vai tirar o estresse, vai tirar a ansiedade. Doutor, então o período mínimo que uma pessoa deveria fazer algum tipo de exercício, alongamento dentro de casa? No mínimo de 15 a 20 minutos diários, se você estiver confinado. E doutor, o senhor acha que a comunidade médica já observou se esse vírus, além de causar problema no rim, problema no coração, problema pulmão, neurológico, ele causa algum dano diretamente nas costas e na coluna? Não, eu acho que a questão da obesidade, do sedentarismo, eles seriam os principais fatores causadores de problemas, doenças propriamente ditas, que eu faço uma ressonância, acho uma alteração e consiga causar um diagnóstico. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam ter sintomas aí, como estão apresentando aí em grande escala. Nossa, agradecemos aqui a presença do Dr. André Evaristo, que é ortopedista do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna e da North American Spine Society. Iremos nós dois, eu e Celso. Muito bem-vindo, sempre, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E já tem um convite para eu voltar aqui numa outra oportunidade. Está fechado, combinado, muito obrigado. E vamos nos cuidar, né? É isso aí. Muito bem, Michele. Bom, o Flávio Prado já está com a gente e agora é hora de saber do mundo do esporte e o impacto pelo novo coronavírus com o Giro de Notícias. Depois de afirmar que não gostaria de ser obrigado a tomar uma vacina contra a Covid-19 se ela existisse, de reclamar do rigoroso protocolo de segurança do Aberto de Tênis dos Estados Unidos, o atual líder do ranking mundial protagonizou mais uma polêmica. O tenista Novak Djokovic promoveu nesse final de semana um torneio de exibição na Sérvia, sem adotar medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O Adria Tour, disputado em Belgrado, teve público nas arquibancadas, sem nenhuma preocupação, com distanciamento social, abraços efusivos entre os atletas e muita aglomeração em quadra. Participaram do evento, além do anfitrião Djokovic, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev, respectivamente números 3 e 7 do mundo. E é bom toda essa turma ficar de olho, porque o jogador de basquete sérvio Nikola Janokovic, do Partizan, testou positivo para a Covid-19 poucos dias depois de participar de um evento com o Djokovic na semana passada. Boa noite, Flávio. Sinceramente, eu vou levantar a bola para o Flávio. Não sei se você concorda comigo, mas a ignorância está à altura do talento. Uma pena, porque a ignorância poderia estar proporcionalmente menor. E você sabe, boa noite, você sabe que isso me dá uma certa tranquilidade, que a gente fica olhando aqui no Brasil o que está acontecendo e acha que é só aqui, não é só aqui. Um cara desses, milionário, com toda a condição de ser esclarecido e tal, é patético, não tem outra palavra, é patético o que ele está fazendo. É verdade. E não é que ele não tem medo, de contrair coronavírus, né? Ele tem que pensar no próximo, porque ele, tudo bem, pode ser um touro, pode ser forte, tudo mais. Mas e uma pessoa que tem contato com uma pessoa idosa, de repente, não é? É isso. É a solidariedade que falta nesse momento, Djokovic. Os presidentes do Corinthians, André Sanches, do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e do Palmeiras, Maurício Gagliotti, ligaram o sinal de alerta. Os três tiveram uma reunião com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, na última quinta, quando apresentaram o protocolo para a volta aos treinos. 2 dias depois, foi divulgado o resultado positivo para a Covid-19 do governante municipal. Todos os dirigentes fizeram exame para o novo coronavírus. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o André Sanches disse que o teste dele deu negativo. O Gagliotti também informou que não tem a doença. Já a assessoria do São Paulo divulgou que o teste rápido do Leco deu negativo, mas ainda aguarda um resultado mais detalhado. Por essas e outras que essa forçação de barra para voltar ao futebol não faz sentido. Aí todo mundo fica com medinho agora, não é? Não, é um problema muito sério e o nosso prefeito, inclusive, tem câncer, né? Está se cuidando. Parece que é um Covid assintomático, mas de qualquer maneira, ele pode contagiar pessoas, ele tem esse problema já muito grave também. É muito perigoso isso. Não adianta querer inventar uma situação. É o que eu falo sempre. Parou o futebol quando tinha 30 pessoas contaminadas no Brasil. Agora nós temos 300, 500, 1000 mortes por dia. E aí volta. É inacreditável. Olha, e o presidente do Santos, José Carlos Pérez, teve uma boa notícia nesta segunda-feira. A Autoridade de Turismo da Tailândia reativou o contrato de patrocínio com o Santos. O acordo havia sido suspenso no fim de março por causa do novo coronavírus, uma vez que não havia sentido em fazer propaganda com os aeroportos fechados e um destino inviável. Com a situação controlada no país asiático e a proximidade do retorno do futebol no Brasil, a parceria voltou a valer. O patrocinador está nas
omoplatas de todos os uniformes da categoria de base do time. O contrato foi firmado em janeiro e vale até o final de 2020. Ótimo, né? Boa só, nesse momento assinar um contrato é legal, ótimo, bem bacana. Tomara que continue assim por um bom tempo. Meio esquisito, né? Mas que é bom, é uma boa notícia. Não é, tá toda boa notícia, mas está na contramão de tudo que a gente tem visto, né? Clubes perdendo patrocínio. Mas ótimo, muito boa notícia. Nesse momento sempre é bom, né? Claro. Olha, de acordo com a emissora italiana Sky Sport, a União das Associações Europeias de Futebol já teria definido Lisboa, capital de Portugal, como a sede dos jogos decisivos da Liga dos Campeões da Europa. O torneio, que foi paralisado na fase de oitavas de final por causa da pandemia do novo coronavírus, teria as partidas de volta ainda pendentes, disputadas com portões fechados, nas cidades onde deveriam acontecer originalmente. A partir das quartas de final, os duelos seriam definidos em jogo único no Estádio da Luz. A Liga Europa seguiria os mesmos moldes, mas na Alemanha e com 3 arenas recebendo a disputa. A UEFA deve se posicionar oficialmente sobre o assunto na próxima quarta-feira. Gente, a verdade é que assim, tudo pode voltar, né? Mas enquanto não tiver uma vacina, vai ser com muita complicação. E tem que terminar o torneio, né? Essa solução ela é excelente. É claro, os jogos de volta acontecerão, né? Mas falta uma parte das oitavas de final. A partir das quartas, jogo único. Depois teremos semifinal, jogo único, e final, jogo único. Ou seja, hoje, um time que já está classificado, tipo Paris Saint-Germain, o Neymar pode ser campeão na Champions com 3 jogos, mas né? Seria jogo único. E Portugal, por que Portugal? Porque Portugal realizou a competição há 2 anos e tem tudo certinho, tem que fazer uma série de reformas. Seria natural que fosse no Wanda Metropolitano, que foi o ano passado, do Atlético de Madrid, mas tem times espanhóis envolvidos, não tem times portugueses. Então, Istambul não quer fazer as reformas, porque os jogos serão com portões fechados, então tudo caminha para Portugal, boa solução. E sem falar que Portugal também deu um exemplo no combate. Está muito bem controlado lá, sim. Isso aí. Nesse final de semana tivemos o complemento da 28ª rodada do Campeonato Espanhol, a primeira após a volta do futebol no país, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Todos os jogos foram disputados com portões fechados e sob protocolo de segurança sanitário. Destaque para a briga na ponta da tabela, com o líder Barcelona goleando o Mallorca por 4-0 em mais uma grande atuação do argentino Messi, e do vice-líder Real Madrid vencendo o Eibar por 3-1 com gol do brasileiro Marcelo. 2 pontos separam as 2 equipes na disputa pelo título. Então, era de se esperar que os 2 vencessem. Surpreendeu foi a invasão de campo, né, no jogo de Mallorca. O cara entrou, abraçou o Alba com a camisa do Messi e tirou selfie, um negócio de maluco. Mas aí não tem estádio, não tem gente no estádio? E o cara ninguém cuidou dentro do campo. Só que aí ele se ferrou, porque ele pegou 2.000 euros de multa, a mãe dele vai fazer ele trabalhar para pagar, porque ele não tem emprego, a mãe que banca, e o policial, como o maior sadismo, falou, vai deletar a selfie. E ele chorou quando deletou, mas foi perfeito, foi ótimo. E só uma notícia para finalizar, morreu agora há pouco o Marinho, ponta direita, jogou aqui no América Rio Preto, no Bangu, foi considerado o melhor jogador do campeonato de 1985 e que entrou numa crise psicológica depois que perdeu um filho que morreu na piscina da casa dele enquanto ele dava uma entrevista. Nossa, que triste. E falando em tristeza, saíram os números do Ministério da Saúde, são 888.271 casos de Covid no Brasil, 43.959 mortes, 627 mortes nas últimas 24 horas. Muito obrigada, Flávio. Obrigada, Celso. Pessoal, uma boa noite e até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã, às 6 da tarde.